Bom, gente, primeiramente, bom dia novamente. Está começando aqui a nossa aula 2, em que eu vou estar tratando com vocês o tema formas de energia e suas transformações. Acredito que vocês tenham visto esse tema em alguma parte do ano, ou na disciplina de Química ou em Física. É um tema bem introdutório, e aqui a ideia vai ser principalmente trabalhar com a simulação. Vai ser uma aula menos voltada para a apresentação do conteúdo e mais direcionada para a utilização da simulação, para a gente poder estar vendo essa questão das transformações das diferentes formas de energia. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês aí é o que é energia? Bom, eu peço que vocês reflitam um pouco sobre esse questionamento. É muito importante que vocês tenham claro na cabeça de vocês a ideia do que são esses conceitos mais básicos, que é energia, o que é força, o que é massa, o que é volume. Às vezes, as pessoas têm dificuldade em algum tipo de atividade, algum tipo de entendimento de um fenômeno no mundo real, simplesmente porque elas não entendem os conceitos fundamentais, que são bem importantes. Bom, a gente pode pensar em energia de uma forma que não existe uma definição exata, uma coisa meio de dicionário para energia. Mas se a gente pensa assim no contexto físico, a energia basicamente ela representa a capacidade de realizar trabalho ou desempenhar uma ação. Ou seja, quanto mais energia você tem, a gente pensa que no nosso contexto de ser humano, se você acorda num dia com muita energia, sei lá, você quer jogar bola, você quer ir para academia, você quer passear, você quer visitar um lugar diferente, sei lá, você quer ajudar a sua mãe na casa, ou ajudar seu pai no trabalho dele, algum tipo de coisa assim. E isso representa um estado em que você está com muita energia, você tem bastante vontade de fazer as coisas e consegue fazer essas coisas, certo? Então, eu acho que vocês têm que pensar na energia nesse contexto, como uma capacidade de realizar trabalho ou desempenhar uma determinada ação. Bom, a gente possui vários tipos diferentes de energia. O primeiro deles é a energia cinética, que é tudo aquilo que está relacionado com o movimento dos corpos. Quando vocês lá estão estudando física cinemática, os corpos estão se movendo, um carro está se movendo. Naquele carro ali, a energia que está associada é a energia cinética, que é a energia dos corpos que estão em movimento. A gente também tem uma outra forma de energia que é muito comum no nosso dia a dia, que é a energia térmica, que no caso é a forma de energia que está relacionada com o calor e as altas temperaturas. Você liga o seu fogão para fazer, sei lá, ferver uma água, ou você acende o forno para poder assar um frango, alguma coisa assim. Todas essas ações estão relacionadas à energia térmica, que você está lá, está queimando o gás, e nessa ação de queimar o gás, essa reação de combustão, você está liberando uma grande quantidade de energia que está ali traduzida na forma de fogo, certo? Então, o fogo nada mais é do que uma reação química em que você está liberando grande quantidade de energia térmica e a gente usa isso para majoritariamente cozinhar os alimentos no nosso dia a dia. Uma outra forma de energia que nós temos é a energia solar. Essa energia solar, ela advém do fato que nós podemos captar os raios de luz que vêm do Sol por meio de uma placa de captação solar. Acho que todo mundo já viu essas placas que convertem energia solar em energia química, perdão, energia elétrica. E por meio dessa captação desses raios, a gente consegue, a partir de um processo que se chama efeito fotoelétrico, transformar a energia solar em energia elétrica. Então, a energia solar é basicamente essa energia que a gente consegue retirar dos raios que vêm do Sol. A energia eólica também é uma forma de energia alternativa que ela vem dos ventos. A gente consegue transformar o movimento dos ventos de uma hélice em energia elétrica.
Ou seja, a gente tem lá um poste gigante com três hélices, se eu não me engano. A gente tem a corrente de vento, o vento passa, movimenta a hélice, lá dentro tem todo um procedimento, todo um processo em que essa movimentação mecânica é transformada em energia elétrica para a gente poder estar usando. A gente também tem a energia química. A energia química é a energia que está associada às moléculas. Sei lá, você tem uma ligação química da água, do oxigênio com o hidrogênio. Se a gente quebra essa ligação, a gente tem uma liberação de energia. Gasolina, a gente tem lá a gasolina que é formada por uma série de compostos. Quando a gente está queimando a gasolina, ou seja, a gente está fazendo uma reação química de combustão, essas ligações químicas elas são quebradas e a energia química ela é transformada de energia química para energia térmica. Então, a energia química basicamente é essa energia que está associada com a ligação das moléculas que são quebradas, liberando a energia, transformando majoritariamente em energia térmica, a partir de uma perturbação sobre essas ligações. Que no caso a gente pode entender como perturbação a energia, perdão, as reações químicas, certo? O penúltimo tipo de energia que eu coloquei aqui é a energia elétrica. Acho que no século XXI provavelmente é o tipo de energia mais usual que nós temos. Ela pode ser produzida a partir de hidrelétricas ou de fontes renováveis, como energia eólica e solar. E basicamente é a energia que a gente utiliza para poder utilizar os nossos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, celulares e por aí vai. Ela surge a partir da movimentação dos elétrons, a energia elétrica. Então, basicamente, o que nós temos são movimentação de cargas elétricas, majoritariamente os elétrons, que fazem com que ocorra essa energia. Ela pode ser feita a partir de muitas outras, como a gente vai estar observando mais à frente, e atualmente é uma das mais importantes que nós temos para a vida moderna. Uma outra energia muito importante e que é bastante controversa é a energia nuclear. Bom, a energia nuclear, como vocês sabem, ela já foi usada para fins muito ruins na humanidade, em especial para criação de bombas nucleares. Lá no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos se não me engano, é Little Boy, o nome da bomba atômica que os Estados Unidos jogou no Japão. Foram duas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. E essa é uma forma ruim de você utilizar a energia nuclear, porque a partir da reação nuclear, a gente tem liberação da radiação, e essa radiação é algo que fica no ambiente por muitos anos, milhares de anos, dependendo do elemento. Então, causa vários problemas para os seres vivos, desde morte quase que instantânea até uma morte bem ruim, porque você passa a ter câncer e diversos outros problemas ao longo dos anos, dependendo da exposição com que você tem. Mas a energia nuclear também é uma forma de você produzir energia elétrica. Aqui no Brasil a gente tem as usinas de Angra 1, 2 e 3, se eu não me engano, e elas são responsáveis por usar urânio para a produção da energia elétrica. Bom, a gente também sabe de desastres que aconteceram relacionados a essa energia elétrica. O mais recente foi em Fukushima, no Japão, e também tem a da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Então, é uma fonte de energia que consegue transformar muita energia nuclear em energia elétrica. Você consegue, a partir da energia nuclear, uma grande quantidade de energia elétrica. Entretanto, ela tem diversos problemas que estão relacionados aí à periculosidade do material que é utilizado. Então, bom, acredito que vocês já devem ter se deparado com frases desse tipo na vida de vocês. A energia não pode ser criada ou destruída, mas ela pode ser transportada de um lugar para o outro, transferida entre sistemas. Então a gente não
cria energia do nada e nem destrói. A gente basicamente transforma essa energia. Então, por exemplo, imagina que aqui a gente tem energia química presente numa maçã que está contida basicamente nos carboidratos, então nos carboidratos dessa maçã, nos compostos que dão a cor da maçã, o cheiro, o sabor, nas possíveis proteínas que tenham aí. E aí a gente vai lá e come essa maçã. A partir do momento que a gente come, vai ter todo um processo no nosso organismo que vai ser de converter as moléculas que estão aí dentro, que estão formando a maçã, para moléculas que o nosso corpo possa absorver. A partir do momento que o nosso corpo absorve, vai ter todo um processo metabólico em que a ligação química desses compostos vai ser quebrada e a gente vai estar transformando isso em energia para o nosso corpo. Essa energia a gente pode estar utilizando de várias formas. A gente pode estar utilizando essa energia para estudar, como também para se movimentar, se locomover no dia a dia. Aqui nesse exemplo, a energia química da maçã, peço perdão pelos termos em inglês, mas enfim, eu vou traduzindo. A gente tem aqui energia química sendo convertida em energia de movimento. Aqui, da mesma forma, ó, a gente tem energia química contida no combustível sendo convertida em movimento no carro, no motor. A gente tem lá o motor a combustão, o, o combustível é injetado, você tem a explosão lá dentro do motor, e essa explosão faz com que as rodas do carro, o carro comece a se mexer. Então a gente tem essa conversão da energia química para a energia de movimento. Aqui é um exemplo da energia radiante. Energia radiante, entenda-se por energia que vem do Sol, sendo convertida em energia química. Bom, a gente tem as plantas recebem energia solar, elas fazem a fotossíntese. Na fotossíntese, a gente tem a planta capturando CO2 e água e convertendo isso em oxigênio e glicose, que vai ser o alimento da planta. Então, basicamente, a gente tem aí a conversão da energia radiante para energia química. E olha que interessante. Vamos supor aqui que essa árvore é uma macieira. A macieira vai produzir a maçã e nós podemos comer a maçã e transformar a energia química em movimento. Então, a gente pode fazer um link da energia radiante para a energia química e da energia química para o movimento. E aqui, um exemplo um pouco mais claro, a gente tem, por exemplo, a conversão da energia elétrica em energia térmica. Sei lá, um fogão que tem um forno elétrico, a gente basicamente está transformando a energia elétrica em energia térmica para poder cozinhar as coisas. Basicamente, quando a gente pensa em equacionar essas coisas, aqui deu uma cortadinha, mas aqui está expressões para a energia. A gente pode pensar na energia cinética e na energia potencial. Isso é mais voltado para os probleminhas lá de física. A expressão da energia cinética é massa vezes volume ao quadrado, perdão, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, enquanto que a energia potencial é mgh. Bom, o que é a energia potencial? É a energia de tudo aquilo que está parado. Por exemplo, vamos supor que isso daqui é uma bola de futebol e ela está parada a uma distância de 1 metro. Então, dependendo da massa, essa bola vai ter uma determinada energia potencial. A partir do momento que eu solto essa bola no ar, ela começa a cair, essa energia potencial ela vai gradativamente sendo transformada em energia cinética. Então, a energia cinética é a energia dos corpos que estão em movimento, enquanto a energia potencial a gente pode dizer que é a energia daqueles corpos que estão em repouso e a uma determinada altura h. Um exemplo interessante disso é o que a gente tem bastante aqui no Brasil, que são as hidrelétricas. O que é hidrelétrica? A gente tem uma barragem. Nessa barragem nós fazemos um reservatório, está cheio de água,
E a partir desse gradiente, dessa diferença de altura daqui da barragem para essa parte de baixo, a gente faz com que a água escorra e essa água escorrendo ela movimenta as turbinas que geram a energia. Basicamente é isso. O que a gente tem? Nós temos aqui o reservatório, a gente tem a barragem e a gente tem esse canalzinho aqui, esse duto. A partir do momento que as comportas são abertas, por essa diferença de altura, a energia potencial que a água está armazenando aqui, ela vai gradativamente sendo transformada em energia cinética. Essa energia cinética, ela movimenta essa turbina, a turbina movimenta o gerador e o gerador produz a energia elétrica. E aqui a água segue seu curso para o rio. Então é basicamente isso. Na represa a gente tem energia potencial. A partir do momento que abre a comporta, a energia potencial é transformada em energia cinética. Essa energia cinética, ela movimenta essa turbina, então aqui a gente também tem energia cinética. E a partir dessa movimentação, a gente tem um gerador, tem todo um processo aqui que vai fazer com que ocorra a formação de energia elétrica. Então aqui a gente tem essas mudanças essas transformações de energia em uma usina hidrelétrica. Aí agora, pessoal, eu vou colocar duas questões para vocês e a gente vai voltar lá. E a gente vai lá para as nossas simulações para poder estar trabalhando esses aspectos. O que acontece com a energia de um objeto quando ele é aquecido ou resfriado? Primeiramente, perdão. Segundo, como que a energia pode se transformar de uma forma ou outra? Vejam bem que aqui a gente tem uma menininha e uma bicicleta. Nós temos aqui um gerador e aqui a gente tem um copo, um becker com água e um termômetro. Como que a energia pode ser transformada a partir dessas etapas? Então agora eu vou voltar lá para as nossas simulações para a gente estar utilizando o recurso computacional e ver como que isso pode acontecer, certo? Bom, pessoal, estamos aqui de volta nas nossas simulações e as questões que a gente quer responder é o que acontece com a energia de um objeto quando ele é aquecido ou resfriado e como a energia pode se transformar de uma forma em outra. Então vamos lá, vamos primeiro começar aqui com o ferro. Inicialmente, a gente tem essa temperatura aqui com o ferro. E quando a gente aquece, evidentemente a temperatura dele aumenta. O que acontece com a energia? Repara que aqui a gente tem esses vários pacotinhos aqui que eu estou chamando de energia. Então, quanto mais pacotinhos desses tem aqui dentro dessa representação, que significa que mais energia tem o objeto, então ele está a uma temperatura maior. Se a gente aumenta, ó, a gente está dando mais energia para o nosso objeto e a temperatura dele aumenta. Por outro lado, se a gente diminui a temperatura, o que nós temos é que a gente está retirando energia desse objeto e ele vai ficando com uma temperatura menor, certo? Até que ele chega a esse ponto. Nós temos aqui dois materiais diferentes. Um copo com água e outro copo com azeite. O azeite é uma substância que a gente sabe que aguenta bastante temperatura. Nós usamos para cozinhar, para fritar as coisas, etc. E a água a gente sabe que começa a evaporar em torno de 100 graus Celsius. Quando a gente aquece os dois sistemas, o que nós podemos ver é que a gente consegue aumentar muito mais facilmente a temperatura do azeite do que da água. É interessante olhar que o azeite está a uma temperatura maior do que a água, mas aqui a água já começou a evaporar. Isso porque a água tem um ponto de ebulição que ocorre a uma temperatura menor do que o azeite. E aqui é interessante a gente observar o calor específico, essa propriedade. O calor específico ele é a quantidade de calor necessário
que a gente precisa fornecer o material para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância. Então, quando a gente aquece, nós observamos que o azeite ele aumenta a temperatura muito mais facilmente que a água. Isso significa que o azeite tem um calor específico mais baixo do que a água, o que nos remete ao fato de que nós precisamos de uma menor quantidade de calor para aumentar a temperatura do azeite. Se nós fazemos isso ao mesmo tempo, nós observamos que essa temperatura ela aumenta mais rapidamente. E aqui é interessante que conforme a gente aquece, a gente está fornecendo energia ao sistema, e conforme a gente deixa o sistema aqui parado sem fornecer energia, ele vai perdendo essa energia para o ambiente. Se a gente resfria, ele vai perdendo a energia para a fonte fria, para a fonte de frio que a gente está fornecendo, que no caso seria o gelo. Então, com essa simulaçãozinha, a gente consegue ver essas mudanças essas transformações de energia. Então, voltando lá para a nossa pergunta, o que acontece com a energia de um objeto quando ele é aquecido ou resfriado? Bom, a energia aumenta e com isso a gente tem um aumento da temperatura. Se por outro lado ele é resfriado, o corpo perde energia e consequentemente a sua temperatura diminui. Agora vamos para essa simulaçãozinha para a gente observar o que acontece no que diz respeito à mudança de formas de energia a partir desse sisteminha. Aqui nós temos o nosso sistema, que é formado por uma menininha com a bicicleta, uma roldana, né? Aqui uma corrente ligada a essas duas rodas, um gerador, uma fonte de aquecimento e um becker com água. Então a gente quer saber o que acontece aqui nesse sistema. Bom, vamos brincar um pouquinho. Se nós mexermos esse botão, a gente vai ver que a menininha vai começar a se movimentar. Conforme ela vai se movimentando, nós podemos ver que o movimento dela aqui nos pedais gira o gerador e faz com que a temperatura aqui no beck comece a aumentar. A temperatura está aumentando, e por aí vai. Se a gente aumenta a velocidade com que a menininha movimenta, a gente observa aqui que ela está ficando cansada. A gente observa aqui que movimenta mais o gerador e a temperatura da água aumenta a um ponto, ela começa a vaporizar. E aqui ela está fazendo uma coisa bem interessante que está pedindo para que eu a alimente. Veja que ela parou. E aí, se eu alimento, ela volta novamente a se movimentar. Então vamos entender o que está acontecendo. Para isso, eu vou ligar aqui os símbolos de energia. Então vamos lá. Aqui a gente tem a descrição, né, a legenda do que são cada coisa, o que é cada coisa. O verdinho é energia química, amarelo luminosa, nós não temos aqui. O vermelhinho é energia térmica, o azul é energia elétrica e o cinzinho é energia mecânica, que é energia cinética e potencial. Então vamos lá. Lembra que em alguns slides que eu apresentei eu mostrei que a gente pode transformar a energia química, por exemplo, de uma maçã que nós comemos em movimento? Então é justamente esse exemplo. O que eu vou dar para a menininha agora? Vamos pensar que eu vou dar uma coxinha para ela. E nessa coxinha a gente tem energia química e ela vai transformar a energia química dessa coxinha em energia cinética, energia mecânica, que vai ser o movimento da bicicleta. Então eu vou alimentá-la. Vou dar a coxinha para ela. Aqui ela está cheia de energia química aqui no estômago. Bom, ela está pedalando, a energia química é transformada em energia mecânica. Ela chega aqui no gerador, faz com que o gerador gire e aí ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. Essa energia elétrica ela chega aqui nessa resistência
e faz com que a resistência transforme a energia elétrica em energia térmica. A energia térmica chega na água, aumenta a temperatura da água e faz com que a mesma entre em ebulição. Então, basicamente, a gente tem as transformações de energia química para mecânica, mecânica para elétrica e elétrica para térmica. É interessante porque está tudo aqui conectado e dá para ver de uma forma bem didática e lúdica, na minha opinião, como que essas formas de energia elas são, elas podem ser transformadas, né? Bom, vamos para um outro exemplo agora. Vamos usar o Sol. Bom, aqui eu tenho o Sol, ele está emitindo energia luminosa e basicamente não está acontecendo nada, né? A gente tem aqui energia luminosa, nada está se movendo, a água está entrando em evaporação ainda por conta do processo anterior, então agora já parou, tá vendo? Não tem nada a ver com essa energia. Então o que acontece é que a gente não consegue transformar a energia luminosa em energia mecânica para transformar essa energia mecânica em energia elétrica para aquecer a água. O que a gente precisa aqui é de um dispositivo que consiga captar a energia luminosa e transformar em algo que possa ser útil. Para isso, a gente pode utilizar uma placa fotovoltaica, que é essas placas de energia solar que vocês conhecem. Então, o que, que acontece? A gente tem o Sol emitindo radiação. Essa radiação, a partir do momento que ela toca aqui na placa fotovoltaica, ela é captada e transformada em energia elétrica por um efeito chamado efeito fotoelétrico. Inclusive foi algo que deu o prêmio Nobel de Física para o Einstein, é algo muito importante. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada quando tiverem tempo, e é uma coisa bem interessante para você ver de vez em quando. Mas eu acredito que vocês devam estudar isso em Física 3, se eu não me engano. Mas enfim, a energia luminosa é captada pela placa, que transforma em energia elétrica, e a energia elétrica, por sua vez, é transformada em energia térmica, que aquece a água, certo? Então, aqui a gente consegue transformar a energia luminosa em algo útil para fazer alguma coisa. Isso também pode ser transformado em algo que movimente algo, ou seja, a gente pega a energia radiante, luminosa, transforma em elétrica e da elétrica a gente transforma em mecânica, por exemplo, fazendo com que um ventilador fique rodando. E por aí vai, a gente pode brincar aqui, ó, com uma lâmpada, a gente vai transformar novamente em energia térmica e depois energia luminosa, interessante, né? Porque esse filamentozinho dessas lâmpadas é feito de tungstênio e basicamente é uma resistência, a gente passa corrente elétrica, a gente aquece o material, esse material no primeiro momento ele vai liberar energia térmica, mas por conta desse aquecimento vai acontecer alguns processos ali que vai fazer com que ele libere energia luminosa. Então, esse exemplo aqui é bem interessante. Se a gente troca o tipo de lâmpada, a gente tem um comportamento diferente. Ela não aquece, não tem um filamento de tungstênio ali para ficar aquecido. Mas, enfim. E aqui a gente basicamente tem a conversão da energia térmica, perdão, da energia elétrica em energia luminosa. E eventualmente tem uma outra energia térmica, visto que a lâmpada vai aquecer um pouquinho, né? Não tanto quanto esse tipo de lâmpada aqui, mas ainda assim vai. Bom, a gente pode trocar as formas iniciais de energia, a gente pode utilizar, por exemplo, a água, que aí seria um processo similar ao que acontece na hidrelétrica, né? A gente utiliza essa diferença de altura da água como ação motriz para girar o gerador e assim fazer energia elétrica. A gente pode usar também uma chaleira. A gente aquece a chaleira
Isso daqui é mais ou menos o processo usado em termoelétricas, né? A gente aquece a água, dependendo da termoelétrica ou da usina nuclear também é assim. A gente utiliza a energia nuclear para aquecer a água e aí o vapor de água faz com que as turbinas girem e criem a energia elétrica. Então aqui eu sugiro que vocês brinquem um pouquinho. Dá para fazer algumas combinações aqui para estar analisando essa mudança de energia, de diferentes tipos de energia. E essa simulação é muito interessante porque vocês podem ver de uma maneira bem clara como isso acontece, como é o processo. Então eu recomendo que vocês tirem um tempinho para ficar brincando sozinhos mesmo e sanarem suas próprias curiosidades acerca desse tipo de sistema. Bom, agora eu vou estar passando rapidamente pelo formulário para poder estar explicando para vocês como que eu gostaria que vocês preenchessem esse formulário. Então vamos lá, primeira questão. Nas caixas abaixo, desenhe o modelo dado na simulação, que é esse modelinho aqui, e desenhe um modelo das moléculas em um objeto quando o mesmo estiver frio. Eu vou dar uma adequada do português aqui, porque está meio ruim. Mas enfim, o que eu quero que vocês façam a gente tem esse modelo aqui e eu quero que vocês desenhem aqui embaixo como que ficam as moléculas. Podem desenhar bolinhas, certo? Pensem como se as moléculas fossem bolinhas e eu quero que vocês desenhem como que as moléculas ficariam no frio. Vamos supor que aqui a temperatura está bem fria, como que seria o arranjo delas e como que seria o arranjo delas no quente. Caso vocês não consigam utilizar um Paint, nem nada do tipo, tentem pelo menos fazer mentalmente o exercício, mas eu gostaria que vocês fizessem o desenho. Vocês podem vir aqui, por exemplo, no Paint, certo? Peguem aqui, ó, duas caixinhas e aí desenhem, sei lá, vamos supor, vocês querem desenhar as moléculas assim, aí vocês desenhem e digam que é frio, é quente. E aqui, certo? É frio, é quente. Aí tentem fazer isso. Esse é o primeiro, esse é o que eu quero que vocês façam aqui nesse exercíciozinho. Aí o segundo, aqueça o tijolo e o ferro à mesma temperatura. Que diferenças você percebe? Faça isso usando a simulação. Ou seja, eu quero que vocês façam exatamente isso daqui. Quero que vocês coloquem o tijolo, o ferro, deixem essas duas marquinhas aqui sincronizadas e eu quero que vocês aqueçam. Que eu quero que vocês me descrevam. Primeiro, eu quero que vocês me descrevam a temperatura, me falem qual das duas temperaturas sobe mais rápido. Segundo, eu quero que vocês me descrevam qual deles que perde esses pacotinhos de energia mais rápido. E terceiro, eu quero que vocês deem a sua impressão sobre o experimento. Falem assim, pude observar que o tijolo e o ferro têm comportamentos diferentes com relação à temperatura, pelo fato de que são formados por material diferente, ou eles têm essa propriedade diferente, não sei. Façam uma pesquisa aí que vocês julguem necessárias para complementar a resposta e tentem me formular uma boa resposta para isso daqui. É um exemplo simples. É uma pergunta bem simples, mas que vocês podem deixar a imaginação de vocês correr solta. Tentem formular a melhor resposta que vocês conseguirem. Bom, aqui é uma perguntinha que eu gostaria que vocês pesquisassem. Vocês podem utilizar a simulação da aula passada também, e aquela de mudanças de estado físico.
O que que mede a temperatura? O que mede a temperatura? Essa segunda pergunta aqui vocês podem utilizar a simulação da aula passada também. E o que eu quero que vocês me respondam é o que mede a temperatura após sua evidência eh, após sua resposta com evidências da simulação. Vocês podem pesquisar, vocês podem usar essa simulação ou a simulação passada. Basicamente, o que eu quero é microscopicamente olhando, microscopicamente e macroscopicamente. O que que muda quando eu aumento ou diminuo a temperatura? Sei lá. O que que acontece com a água quando eu elevo a temperatura até 100 graus Celsius? Quero que vocês me digam o que que acontece macroscopicamente e microscopicamente. E a mesma coisa, o que que acontece com a água se eu faço com que a temperatura vá até 0 graus Celsius? Então, é isso que eu quero que vocês façam nesse exercício. Aqui, coloque um objeto quente em água fria. Desenhe o que acontece com a energia em cada uma das etapas. Para realizar essa atividade, você precisa apenas colocar um objeto quente em água fria na simulação e descrever o que acontece. Bom, basicamente o que eu quero que vocês façam é o seguinte: escolha um objeto aqui, pode ser o ferro, aqueçam o ferro o máximo que vocês puderem. Coloquem aqui até chegar mais ou menos no final do termômetro, preencher o termômetro todo. Perfeito. Agora vocês peguem aqui o ferro e coloquem dentro da água. E observem o que acontece. Descrevam o que está acontecendo. É isso que eu quero que vocês façam. Hum, Bom, aqui tem algumas perguntinhas extras. Por qual motivo o processo de transferência de calor para depois de um tempo que o bloco de ferro foi colocado na água? E aqui a última pergunta: explique como que a transferência de energia ocorre. Qual propriedade faz com que a energia seja transferida? Ou seja, a gente tem um, um bloco de ferro com muita energia e a água com menor energia. O que que faz com que essas duas coisas troquem energia entre si? Aí vocês têm duas opções. Vocês podem dar uma pesquisada, caso não tenham estudado, ou então podem, se tiverem dúvida, me perguntar, porque aí eu acho que é um conteúdo do segundo ano de física, mas que seria interessante que vocês já soubessem de agora para quando chegar lá em física, vocês já têm uma noção. Então, fica aí a cargo de vocês como fazer. Eu sugiro que, caso vá perguntar, perguntem assim: qual fator faz com que a energia entre dois corpos seja trocada em um sistema? Digitem isso no Google que vocês vão conseguir encontrar várias coisas e aí vocês podem entender melhor do que a gente está falando nessa questão específica. Bom, pessoal, eu vou acertar algumas coisinhas aqui que eu observei no português da lista. Isso é o final da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentem treinar, tentem utilizar essa simulação, tirem dúvidas comigo e eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.